Olá, que bom que você está aqui de novo com a gente no programa É Tudo Questão de Atitude. Como você sabe, e vou te explicar também, o É Tudo Questão de Atitude é um programa que tem como objetivo a gente falar das saúdes do ser humano. A saúde física, a saúde financeira, a saúde espiritual, emocional. E no programa de hoje eu tenho uma pessoa tão especial para falar com a gente sobre a saúde que eu acho que é a mais importante de todas, que é a saúde espiritual. O Júlio Borges é um grande amigo. Publicitário, Júlio? Publicitário. Formação publicitária. Publicitário. Tem 2 livros lançados e agora já me falou que já está fazendo o 3º. É um cara incrível. Que sabe por que eu te chamei aqui, Júlio? Eu acho que você, mais do que falar sobre espiritualidade, você vive, você é espiritualidade. Então isso para mim é incrível, porque nada melhor do que conversar com pessoas que de verdade vivem aquilo que vão falar. Então, Júlio Borges é um amigão. Se apresenta para nós, Júlio. Sim, é uma honra estar aqui, né, mais uma vez. E a Sandra e eu somos amigos há muito tempo. Eu acho que a espiritualidade é a base para tudo, tá? Eu posso falar nos livros, né? Eu acabo no primeiro livro que eu lancei, eu acabo falando de uma parte da minha vida onde eu não tinha espiritualidade. Por isso que eu conto do meu testemunho de conversão e tudo mais. Que, aliás, só aconteceu por conta da espiritualidade da minha mãe, né? Ou seja, ela rezou por muito tempo, né, 10 anos da vida dela, para que eu mudasse de vida. Quem como Deus? Isso, esse é o primeiro livro, Quem como Deus, Ninguém como Deus. É uma pergunta com uma afirmação já na sequência. Então, quem como Deus, na verdade, significa Miguel, né, Micael. A minha conversão se deu através de São Miguel Arcanjo, então eu quis juntar coisa de publicitário, né, Sandra? Ótimo. Eu quis juntar o nome de São Miguel, mas de uma maneira bem sutil, mas focando quem é o nosso principal alvo, nosso principal motivo de viver, que é Deus. Então é uma pergunta, quem como Deus, ninguém como Deus. Está afirmando que ninguém é como Ele. E na espiritualidade desse livro, eu falo exatamente, na verdade, não da minha espiritualidade, mas da minha mãe, que fez com que eu saísse do mundo das drogas, que eu saísse do mundo escuro, né? Das trevas, onde eu não tinha luz. Eu era ateu nessa época. E não estou falando do ateísmo, mas estou falando da minha falta de espiritualidade, né? Falta de fé em algo que seja, né? A gente que trabalha muito com NA, AA, comunidades terapêuticas, no tratamento de dependência química, a gente costuma sempre falar do primeiro passo dos 12, que é: eu creio que um ser superior possa me ajudar. Então, esse ser superior pode ser visto de várias maneiras, né? Então, acredito muito nisso, que a espiritualidade ajuda a gente a sair de lugares escuros da alma, que às vezes a gente nem tem noção que a gente está. Aí o segundo livro existe uma sequência muito engraçada, porque o primeiro a pessoa perguntou assim: Júlio, eu li o primeiro livro, mas eu queria saber como é que está a sua vida hoje. Eu falei, pois é, então no segundo eu vou falar um pouco disso. Legal que a demanda vem dos leitores, né? E eu gosto disso porque é natural, Sandra. É super espontâneo, né? Isso, e aí isso vai gerando em mim assim uma sede de Deus, mas eu sempre faço tudo com uma confirmação de Deus. Então, quando começaram, muitas pessoas falaram: Júlio, eu achei demais o primeiro livro, mas eu queria saber, parece que faltou um final, tipo, o que aconteceu com você depois? Eu falei, pois é, mas essa é a ideia, né? Porque assim, a transformação que Deus fez na minha vida, o próximo livro, acho que a intenção é mostrar o que Deus fez. Então, o título, Eu Escolho Deus Todo Dia, é exatamente isso. A partir do momento em que eu me converti e que eu tive a minha espiritualidade renovada, avivada, aí eu comecei a escolher Deus todos os dias. E o primeiro livro, o que te inspirou a escrever esse primeiro livro? Você teve um problema. Sim, isso. E aí se converteu. Quer falar sobre isso? Sim. Vamos lá. Faz 10 anos, esse ano vai fazer 10 anos já, né? Dia 29 de setembro de 2008 foi quando eu me converti. E a história do livro é bem simples. Eu não tinha uma noção de querer escrever um livro, eu nunca imaginei isso. Mas um dia, logo depois que minha mãe faleceu, eu estava num retiro. E no final, era assim, o pessoal ficou muito emocionado, falou assim: pô, Júlio, sua mãe morreu e mesmo assim você veio dar testemunho. Então a gente vai rezar por você e tal. Me colocaram de joelho e começaram a... Tem tudo a ver com espiritualidade isso. E é mesmo, é pura, né? E aí começaram a rezar. Eu lembro que o apresentador, ele colocou as mãos assim em cima da minha cabeça e começaram a rezar todo mundo ali. E eu senti no meu coração Deus falando assim: eu vou te dar um sinal. Eu tenho muito medo dessas coisas, mas a gente tem que aceitar, mas aceita que dói menos, né?
E aí na hora que eu estava caminhando, o pessoal terminou a oração, eu estava caminhando para o final, eu estava indo na direção de uma amiga minha, eu mirei ela lá no fundo e fui na direção dela. Um cara no meio do caminho levanta e fala assim, Júlio, eu queria um livro seu. E eu falei, amigo, eu não tenho um livro, eu só dou palestra mesmo. Aí ele falou, então um dia que você tiver um livro, eu quero um livro. E aí eu fiquei meio parado assim, falando, é esse não, então eu vou ter que escrever um livro, tá bom. E aí foi. E aí não foi uma coisa assim do dia para a noite. Aquilo foi no meu pensamento, no meu coração, fui conversando com Deus. Tanto é que demorou 1 ano e meio depois para sair o livro. Então não foi assim, sabe, rápido. Porque eu creio também que as coisas de Deus não são muito rápidas. Você sabe, né, Sandra? Você sabe o que eu estou falando. Nas experiências com Deus, assim, Ele vai conversando no nosso coração e Ele vai confirmando com o tempo e as coisas vão acontecendo e vão fluindo. E eu creio na minha espiritualidade que tudo que flui naturalmente, para mim, tem as mãos de Deus. Não, é interessante a Júlia falar isso, porque eu lembrei a minha história, né? Eu sou escritora de livro infantil e o primeiro foi exatamente igual. Eu fiz um livrinho, pedi para o meu filho ilustrar e entreguei na diretora da escola dos meus filhos, porque o livro falava sobre a minha filha mais nova que queria estudar com o meu filho mais velho na mesma escola. E aí a moça olhou aquilo lá e falou assim, nossa, aqui tá no Word de qualquer jeito, mas por que você não edita isso aqui, publica, né? E fui numa editora. E a editora imediatamente falou assim, nossa, que legal, a gente quer publicar e lançar ainda na Bienal do Livro. Eu falei assim, gente, aí eu te pergunto, Júlio, existe espiritualidade, né, mais profunda do que essa? Porque parece que é um chamado, né? Não foi nada assim estrategiado, não, é desse jeito que eu vou fazer, porque eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou ficar milionário, não. Parece que Deus fala assim, tá aí, ó, esse é teu chamado, essa é tua missão, segue nisso. Uma vez eu escutei um pastor muito bom, que eu adoro as pregações dele no YouTube, e ele falou uma coisa muito bonita, que não saiu do meu coração. Deus não abençoa decisões, Deus abençoa intenções. Eu achei muito forte, porque uma decisão pode ser tomada friamente, de maneira extremamente emocional e de maneira errada. Então, pode ser tomada no momento, mas a intenção do seu coração é onde Deus habita, é onde Deus consegue enxergar. Nossa, que lindo isso. Então, quando você fala assim, eu resolvi escrever um livro para as crianças, essa é uma boa intenção. Por isso que eu acho que Deus abençoa. O primeiro livro, eu lembro que eu fiz 500 livros. Porque eu falei, eu vou vender para os amigos vão emprestar para os amigos, é assim que vai funcionar, tá ótimo, 500 livros. Eu nem imaginei que ia passar de 500, hoje tem 3.000 livros. Não é muito também, mas assim, para um livro independente, onde eu não faço propaganda, eu fico bem na minha, assim. Quando eu vou dar palestra, inclusive, as pessoas falam, fala do seu livro, eu fico com vergonha, porque parece que eu estou indo palestrar para fazer propaganda, mas não é. Enfim. Não, mas você para com essa vergonha, porque as pessoas, às vezes, elas querem ler, e não é só o conteúdo da sua palestra, né? Querem ter um autógrafo, alguma coisa assim. E, Júlio, voltando para esse tema da espiritualidade, né? Eu vejo hoje as crianças, os jovens, muitos deles conectados espiritualmente, mas desconectados em termos de religião. Mas para que religião? O que é isso? Deus é um só. Qual que é a tua opinião sobre isso, já que a gente está falando de espiritualidade? Tá, legal. Hoje eu tenho um projeto social que eu vou nas escolas, fazem 3 anos, né? Então eu falo muito mesmo com adolescentes. E a gente sabe que nas escolas, né, o Estado é laico, então eu não posso ficar falando de Deus. Então esse é um ponto principal. Mas é muito curioso, quando eu termino de falar, quando eu dou meu testemunho, falo de família, falo de escolhas, quando eu termino de falar, os jovens vêm na minha direção no final, alguns, e falam assim, ô tio, qual que é a sua congregação? Ou, ô tio, qual que é a sua religião? Então, assim, eles têm uma sede de espiritualidade, muitos deles percebem no speech, né, na palestra, alguma coisa relacionada a Deus, então o coração deles está voltado a isso. Agora, o que eu mais percebi durante todo esse tempo, que é um mal da minha geração, por exemplo, que existia sempre uma rixa entre evangélico e católico, é uma coisa que eu não concordo, mas sempre existia. Eu lembro de quando eu era criança e eu ver esse tipo de rixa. Eles não têm mais isso. Eles se denominam como cristãos e eles, se é católico ou evangélico, não importa, eles falam de Jesus e falam de Deus da mesma maneira. Bacana, e se respeitam. Isso é muito legal. É uma geração que tem se respeitado. E eu sou muito de redes sociais, né, Sandra? Você sabe. Sim. Você também é, né? Mas eu não acredito que você não tem um canal no YouTube ainda. Não tem, mas quem sabe um dia, né? Vamos ver. Por isso que eu falo, deixa Deus ir falando no coração, né? Isso já tem sondado um tempo já. Tudo tem a sua hora, né? Tudo tem sua hora. E nas redes sociais tem alguns movimentos cristãos jovens
Como eu vou citar alguns aqui, Dunamis, Jesus Cop, tem alguns bem legais, e é muito interessante que jovens católicos evangélicos de todas as denominações e que são cristãs, eles se juntam nessas redes sociais, no Instagram e tudo mais, no YouTube, para saber mais sobre Deus. Então, eu creio, tendo essa visão, que os jovens estão buscando Deus, sim. Agora, o que me preocupa não é isso, porque eles têm uma sede de Deus, Sandra. O que me preocupa é que os pais, a maioria das vezes, não têm religião. É verdade. E aí não consegue estimulá-los, né? Não consegue levá-los. Exato, porque às vezes eu pergunto assim, legal, qual que é a sua religião? Eu sou cristão. Mas eu vou na igreja sozinho. Eu falo, como assim? Eu vou com a minha amiga, porque meus pais não vão. Então eu começo a ver que os jovens eles têm uma sede de Deus, mas muitas vezes eles não encontram isso em casa. Bacana, você sabe que você me lembrou uma coisa agora, né? Eu vou muito, né? Meu pai foi padre, então eu tenho isso muito forte. Mas o meu filho, de 12 anos, um dia ele falou assim pra mim: mãe, você quer que eu vá na missa porque eu sou filha de padre? Que você é filha de padre? Eu vou. Mas eu quero que você entenda uma coisa: pra que eu preciso ir lá pra rezar pra alguém que falam que tá aqui, mas eu sei que tá aqui? Nossa, eu achei tão profundo, uma criança tão pequena, né? Falar aquilo de assim, filho, nós vamos lá, porque Deus está aqui mesmo. E a gente não tem o hábito de, em casa, cultuar isso. Então, nós vamos lá. Agora, parabéns. O importante é que está no nosso coração. E isso conta. Hoje eu estou falando com o Júlio Borges, publicitário, um amigo, escritor de livro e um cara incrível que vive a espiritualidade. Por isso que ele está falando aqui no nosso programa, é tudo questão de atitude, sobre a saúde espiritual. Logo a gente volta. Hoje no programa É Tudo Questão de Atitude, eu estou conversando com Júlio Borges. Ele é publicitário, escritor de livro e tem uma experiência incrível com Deus, com a espiritualidade. Inclusive, Júlio, a capa do livro Quem como Deus, Ninguém como Deus, tem aqui um subtítulo que chama Um Testemunho de Conversão. Sim. Que história é essa de testemunho de conversão? O que aconteceu com você? Sim, aliás, tem uma imagem na capa, que é São Miguel Arcanjo, ressuscitando um soldado de guerra. Essa imagem está no Museu da Guerra, que fica na Filadélfia, nos Estados Unidos. Eu fiz questão de usar essa imagem porque ela é exatamente o retrato do que aconteceu comigo. Você sonhou? Não sonhou, né? Eu acho que não foi um sonho. Assim, toda vez que eu dou meu testemunho, e o testemunho ele demora 1h30 mais ou menos para contar em detalhes, eu sempre tento falar para as pessoas como se fosse um sonho para ficar fácil de entender. Mas para mim, foi uma experiência espiritual. E essa experiência espiritual foi de literalmente, eu conto no livro em detalhes, assim, de ter visitado. Imagina o seguinte, eu era ateu por 10 anos. Tinha vivido a experiência com a igreja quando eu era adolescente, mas eu era ateu, não acreditava em Deus e tudo mais. E eu literalmente tive uma experiência de estar espiritualmente no inferno. E foi muito estranho para mim, porque tem uma carta de Paulo que ele fala assim, que está lá em Coríntios, ele fala assim: hoje eu vejo em partes, mas um dia eu verei face a face. O que ele está falando que um dia eu verei face a face? Ele está falando de Deus, das coisas divinas, das coisas espirituais. Por que a gente vê em partes? Porque hoje a gente, em parte, é humano, em parte, é espiritual. É assim que eu vejo essa passagem. Então, quando eu tive essa experiência espiritual, eu já não estava mais em carne e eu vi os meus pecados no inferno. E isso é o que mais me doeu. Que loucura isso. E era como um espelho. Mas você estava sob algum efeito? Não, de drogas não. Na época eu usava drogas, mas nesse dia específico não. E por isso que eu tenho a certeza de que realmente foi uma experiência com Deus. E você usava droga, Júlio? Eu usei droga por uns 10 anos, mais ou menos. E foi isso que te levou a ser ateu, a não acreditar em Deus? Sim, porque foi com 15 anos, né? Eu entrei no Senai, no Cutuca, aqui em Campinas, e lá eu conheci muita gente que eu tinha autoestima baixa, eu tinha um pouquinho de depressão, me achava meio que um nada, e aí conhecendo uns caras legais, eu comecei a andar com eles e comecei a me achar. É isso que eu falo nas escolas. Desse processo de como a droga entrou na minha vida, né? Porque as pessoas falam, é só um baseadinho, é só beber um pouquinho, mas aí é que começa o processo. Se eu soubesse que quando eu tinha 15 anos eu ia
me tornar um drogado, um dependente em 10 anos, eu jamais tinha começado a usar droga. Com certeza. E a chance disso acontecer é muito grande, né? Eu trabalhei com o Padre Haroldo mais de 15 anos, o Júlio também trabalha com o pessoal de lá e assim, com o TLC, né, que é um treinamento de liderança cristã. E, gente, eu gravei 10 anos um programa na TV que eu falava isso. Não é só o começo. Isso desencadeia algo que a gente não volta mais. Muitas vezes. O Júlio é uma raridade. Você fala, nossa, que moço bonito tá aqui, agora usou droga, será que eu também tenho jeito? Tem solução. Mas não entra, né, Júlio? Exato. Não entra. Essa é a ideia. A ideia do livro e a ideia do projeto social, que chama Escolhas, esse é o nome justamente por conta das escolhas que a gente faz na vida, é justamente dar um aviso para a sociedade, principalmente para os jovens. Cuidado com o que você escolhe para a sua vida, porque uma escolha errada pode custar anos da sua vida, ou pode custar a sua vida. No meu caso foram anos, mas meus amigos da época de uso, por exemplo, eu tenho um amigo que eu estou tentando ajudá-lo, porque ele se viciou em cocaína. E ele é da minha época, do mesmo ano que nasceu, ele estudou no mesmo colégio, fez Cutuca Senai, e infelizmente ele está destruindo a vida dele, eu estou tentando ajudar ele. Mas como você falou, são casos raros, né? Como o meu, como de outras pessoas, de que acordaram para a vida, e eu sempre uso uma palavra, despertar espiritual. Isso que eu ia falar, o nosso programa é sobre a saúde espiritual, e eu ia exatamente frisar isso, né? O que resgatou o Júlio foi a espiritualidade, foi ele acreditar que das saúdes do ser humano, a física, a familiar, a espiritual e a financeira, por exemplo, a espiritual estava enfraquecida, né, Júlio? Exato. Você pode até traduzir dessa maneira, né? Sim. Porque depois que você encontra Deus, você fala, gente, drogas pra quê, né? Exato. Eu acho que a vida tem uma base, se a vida fosse uma mesa, ela teria como base a sua vida espiritual, a sua vida saúde, sua vida física, né, material, sua vida familiar, sua vida social. Eu acho que esse é o grande pilar de tudo. E o social entra tudo, o profissional. Mas se uma coisa tá fora do eixo, a mesa fica meio bamba. E então, às vezes, as pessoas se acham autossuficientes e falam, eu não preciso de Deus, eu não preciso de espiritualidade. E aí acabam que a mesa dessa pessoa fica um pouco bamba. E aí, quando elas passam por um momento de dificuldade, claro que vai acontecer alguma coisa, porque ela não vai ter a fortaleza espiritual para aguentar aquela situação que ela está passando. A gente sempre fala que quando você tem um encontro com Jesus, com Deus, não significa que a sua vida vai ficar mais fácil, significa que você vai ter suporte para aguentar as dificuldades. Esse é o ponto. Para mim, essa é a base da espiritualidade. Você ter consciência que eu, até o fim da minha vida, vou ter problemas, vou ter felicidade, vou ter momentos de alegria, mas vou sentir dor também. Então, por esse processo eu vou passar. Mas onde vai estar o meu coração em todos esses momentos? No momento de alegria, eu tenho que agradecer a Deus. É humildade isso. Eu tenho que agradecer a Deus porque foi mérito meu, mas foi mérito também das mãos de Deus. Então, eu agradeço a Ele por tudo que Ele me ajudou. Agora, no momento de dificuldade, mérito meu ultrapassar, mas mérito de Deus me dá força e suporte para que eu entenda que eu preciso passar por isso. Que bacana, Júlio. Gente, é incrível isso. E eu que trabalho com criança, eu fico sempre me questionando, né? É o que você faz desde pequeno, né, Júlio? É o que você faz desde pequeno com os seus filhos. Como o Júlio estava falando antes, tem pai que não leva os filhos, né, a frequentar, a entender a espiritualidade. E lá no Padre Haroldo eu entrevistava muita gente que falava, faltou Deus na minha vida antes de eu ter conhecido as drogas. Porque se eu tivesse conhecido Deus, as drogas não teriam espaço. É bem isso mesmo, Júlio? É bem isso. O Geraldo Rossi, que é um amigo nosso, né, em comum, ele sempre fala que quando uma Bíblia chega antes da droga, essa pessoa já está salva. E eu creio muito nisso. E quando eu falo que a Bíblia chega antes, não estou falando da Bíblia literalmente, mas o entendimento da importância de Deus e da espiritualidade na vida de alguém. Muitos jovens têm pais religiosos, moram numa casa religiosa, mas não têm espiritualidade. São coisas diferentes. Isso, define isso pra gente. Uma coisa é religião, outra espiritualidade. Exatamente. Religião é doutrina, é liturgia, é uma coisa assim, é uma coisa que você faz para Deus, mas não significa que você está conectado a Deus. Para mim, espiritualidade é a sua conexão total com Deus. É quando o seu espírito sente isso que a gente está falando aqui. Olha, eu senti que Deus me pediu para escrever um livro. Mas você escutou uma voz falando? Não escutei uma voz, mas eu senti que Deus me pediu para escrever um livro. Mas como que você explica? Não explico, não tem como explicar, porque é uma coisa do meu espírito, conectado com Deus. Então, tudo que é
fé, né, que não tem muita explicação, como eu sempre falo, né, poxa, eu fui ao inferno. Eu sei que muitas pessoas não acreditam, porque a fé dela tem um limite ali. Como é que ela vai, pô, o Júlio está aqui, como é que ele foi para o inferno? O inferno existe mesmo? Mas eu sei, o meu espírito sabe, eu não vou brincar com essas coisas, eu não vou escrever um livro. Imagina. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que é um testemunho. Eu estou testemunhando que um dia eu estive naquele lugar. Para quem era ateu, conhecer o inferno é uma testificação dizendo, cara, esse lugar existe, cuidado com as coisas que você faz na sua vida. Então, para mim foi isso. E aí eu tento passar isso para as pessoas dessa maneira. Agora, a religião, como diz a palavra, religare, né, é para te religar a Deus, através de ritos, doutrinas, e te ajuda a te aproximar um pouco mais de Deus. Mas religiosidade sem espiritualidade, para mim, é uma coisa muito neutra, muito nula, muito apagada. Não, realmente não tem sentido nenhum. Tem uma história bacana que eu vou contar para vocês, porque o Júlio estava envolvido nessa história. O Pai Haroldo tem 99 anos e está muito debilitado fisicamente, estava internado. E eu sonhei, né, para mim é Espírito Santo completamente, eu sonhei com um texto, eu escrevo livro infantil, eu sonhei com um texto rimado. E no texto, no sonho estava o Júlio e o Geraldo Rossi, que é um amigo em comum, e eu pedia para eles, vocês fazem a apresentação do livro do Padre Haroldo? No final o sonho virou realidade, né, Júlio? A gente vai lançar agora o livro na Bienal em São Paulo, mas é interessante que para mim isso é realmente estar conectado espiritualmente. Porque independente da religião, é você saber que Deus existe, que Ele está falando no seu coração a tua missão. Através dos embaixadores, sabe, Júlio, a nossa maior missão nos embaixadores não é só falar de virtudes, é fazer com que a criança entenda o seguinte, você nasceu com uma missão. Se você descobrir qual é essa missão, cara, você vai longe, você incendeia o mundo, você faz o que quiser. E eu vejo você, né, nas suas postagens, quando eu te vejo nas redes sociais, eu acho que o Júlio é isso. Ele escutou a missão dele. E você só escuta essa missão se você tiver essa saúde espiritual aguçada, né? Algo que você desenvolva, que você vá atrás, que você busque, né? O que exatamente a mídia não faz, a TV não faz, não é isso que eles nos ensinam, né? Apesar que está mudando, hein? Está mudando porque, graças a Deus, existem canais no YouTube, outros canais na própria televisão aberta, né, que conseguiram melhorar a qualidade, né? Vou citar alguns exemplos, como a Canção Nova, por exemplo, né, que eu tive há um tempo atrás. Você vê a qualidade, né, da televisão, dos programas, das aberturas. As pessoas elas estão conseguindo ter acesso a esse tipo de tecnologia e melhorando, e aí fica mais gostoso de assistir, né? Mas principalmente o YouTube, que é uma ferramenta onde atinge a maioria dos jovens, eu acho que tem se falado muito de Deus, de espiritualidade. Eu mesmo uso muito o YouTube para estudar, né? Eu sou um cara muito de palestra, eu gosto de ouvir a pessoa, fica mais fácil do que ler. Gosto muito de ler, mas eu gosto de ouvir quando uma pessoa explica algo, para mim fica mais fácil. Então eu escuto muita pregação. E aí eu vou nos comentários sempre, né? Eu vou no YouTube, vejo os comentários e tem muitos jovens lá comentando e falando, nossa, que bênção, que graça, não sei o quê. Então tem muita gente hoje com acesso a isso de uma maneira um pouco mais fácil para entender a palavra, né? Porque acho que o mais difícil, quando eu lembro de quando eu era criança, adolescente, era entender a Bíblia, entender a palavra. Hoje tem muitas pessoas que conseguem explicar a palavra de maneira mais simples. Nós estamos chegando no final do programa, então você tem um minutinho para me contar que história é essa do terceiro livro. Qual que é a ideia agora no próximo livro? Legal. O terceiro livro já estava no meu coração já faz tempo. Eu só não tinha uma confirmação que tinha que ser isso, mas depois que foi lançado o segundo, eu tive a certeza que deve ser isso. E o terceiro livro eu não vou falar das minhas reflexões e não vou falar da minha vida mais. O terceiro livro eu vou falar das histórias dos outros. Porque nesses 10 anos, né, de indo aos lugares testemunhar com o livro e tudo mais, o livro foi parar num monte de lugar. Muitas pessoas me mandaram e-mails ou me chamaram para conversar. Nas escolas tem várias histórias legais também de testemunhos de pessoas. Eu acho que as pessoas precisam conhecer essas histórias. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos é que o testemunho parece que ele aviva o coração das pessoas. Porque não é simplesmente um estudo da palavra ou uma pregação. É algo que aconteceu na vida de alguém e que te coloca como um exemplo de que Deus age de verdade. Então, tem histórias maravilhosas. Eu vou escrever todas elas. Preciso pedir autorização para as pessoas, óbvio.
mas esse trabalho já começou já, porque eu já separei de alguns e-mails que eu recebi lá de trás, desde 2010, 2014, por aí. Então fica prometido que o Júlio volta para falar do terceiro livro dele. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Júlio. E a você que nos assistiu, te espero amanhã no novo programa para a gente falar de uma outra saúde. Ou a financeira, ou a emocional, ou a familiar. Porque todas são importantes para a gente tomar uma atitude positiva e importante na nossa vida e viver cada vez melhor.